E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer a análise, as primeiras impressões de Darwin's Game. Muitos de vocês me pediram pra fazer e eu tava com vontade mesmo, porque eu acho que é um dos maiores, pelo menos um dos meus maiores hypes dessa temporada. Ele realmente me decepcionou bastante, eu esperava muito mais desse anime. Ele é produzido pelo Nexus, que é o mesmo estúdio de Granbelme, né, que é um anime que eu tenho dois vídeos de primeiras impressões e do final do anime aqui no canal, então esse era um dos motivos pelo qual eu tinha boas esperanças, né, boas expectativas pro anime, pelo menos na sua produção, em questões técnicas, e eu acho que essa foi a parte que mais me decepcionou. O anime ele já começa com coisas estranhas, a gente vê um cara que pode disparar facas sendo perseguido por um cara que pode ficar invisível, então a gente já começa tendo uma expectativa ou perspectiva do que está acontecendo, e esse é o gancho principal pro envolvimento do nosso protagonista, o Kaname. Esse menino que estava sendo perseguido, ele é colega de classe do Kaname e ele manda um link, né, uma notificação pro clã do Kaname de um jogo que o Kaname pode clicar e participar. Mesmo sob protesto de um outro rapaz que estuda com ele, que aparentemente sabe o que está acontecendo, o Kaname clica no link e aí ele tem uma pequena ilusão, uma cobra morde ele desmaia, mas logo depois meio que as coisas ficam tudo bem, vamos dizer assim, né? Logo passa, ele acha tudo estranho, o amigo dele que sabia o que estava acontecendo, que tentou impedir, ele disse que quer conversar com ele, só que quando o Kaname está indo para casa, então ele tenta se informar um pouco mais sobre esse jogo, né? Ele inclusive olha o aplicativo e o aplicativo diz pra ele que uma batalha começou, que é um outro jogador contra ele. Esse jogador aparece vestido em uma roupa de beisebol, uma roupa de mascote de beisebol, um panda, e é o mesmo que matou um amigo dele. O cara consegue ficar invisível e começa a tentar matar o Kaname. Ele persegue o Kaname, que é ajudado pelo amigo dele, né? Só que o que vai acontecer é que o Kaname, em meio à luta, né? Inclusive eu gosto da luta do Kaname com esse cara fantasiado de panda, porque o Kaname ele usa formas inteligentes de lidar com a situação. Então não é simplesmente pura sorte, o cara ele age de forma instintiva e inteligente, isso é legal. O amigo dele acaba sendo ferido e morto, o panda é derrotado, né? Ele é atropelado e acaba sendo morto, então o Kaname simplesmente dá sorte e os dois simplesmente somem. Eles são eliminados do jogo e somem. O Kaname vai pra casa e fica pensativo sobre o jogo e ele quer buscar informações sobre aquilo. Ele inclusive recebe uma notificação de uma moça que diz que se ele quiser saber mais sobre o jogo, ele pode encontrar ela. Então, buscando investigar mais do jogo, ele encontra a moça, que é a Shuka, né? É uma moezinha, uma mocinha toda fofa, bonitinha, que usa correntes. Ela é praticamente o Andrômeda. Ela usa correntes pra atacar, né? Esse é o sigil dela. Que são, o que é o sigil ou sigiro? Eles são meio que as habilidades que eles ganham por causa do jogo para poder participar desse jogo, né? Para poder matar os outros jogadores. A dela é de mover livremente correntes que ela mantém com ela, enquanto a do Kaname eles não sabem ainda. Ela vai então tentar recolher informações dele, saber qual é a sigilo dele e tudo mais, só que ele não vai passar essas informações. Inclusive é muito interessante que a gente vê uma gangue, né? Em outro lugar matando outros caras, e parece que essa gangue criou uma espécie de guilda dentro desse jogo. Pelos diálogos deles, isso ficou bem interessante, parece que eles criaram uma espécie de party, uma espécie de guilda, que eu acho que pode ser levado adiante, então pode trazer um pouco desses elementos de RPG pra dentro do anime, pra dentro do roteiro principal, seria legal isso. A questão é que o Kaname, sem entender nada, sem saber responder nada pra Shuka, ele é atacado por ela e ela simplesmente vence, né? Ela começa a vencer, a quase matar ele diversas vezes, e ele usando um pouco de inteligência, né, e um pouco de habilidade e também o sigilo desconhecido dele, que ele vai acabar descobrindo o que é, ele acaba vencendo ela. E aí a gente tem uma das primeiras peculiaridades do jogo, que é o fato de que a batalha não acaba até que um dos dois morra, ou a menina, a Shuka, ela escolhe se render. Só que pra se render, ela precisa então aceitar que ela vai fazer a partir de agora tudo que o Kaname mandar. Então ela aceita essa posição no jogo, só que ela tem um conceito diferente. Já dando spoiler aqui pra você do final, a não ser que você vá assistir, você pode parar por aqui. Mas ela escolhe isso e no final do anime a gente acorda com ele
deitado, né, depois de desmaiar no colo dela, com ela nua na cama, deitada com ele, e tipo, esse final ele ficou completamente aleatório a todo o resto do anime. Ele ficou muito discrepante, não fez o menor sentido esse final. Faz sentido se a gente analisar da perspectiva de que eles querem dar motivos reais para que a Shuka se torne meio que a ajudante, protetora do Darwin's Game. Só que o problema é que parece que com essa perspectiva, né, com essa forma de acabar o anime e como isso tudo chegou aqui, parece que Darwin's Game bebeu demais da fonte de Mirai Nikki, assim. Sério, a obra original de Darwin's Game é de 2012, de Mirai Nikki, né, o mangá, se eu não me engano, é de 2006. Então, tipo, quando tu vê a forma como é usada para construir o relacionamento da Shuka e do Kaname, lembra muito Mirai Nikki e a forma como o relacionamento das personagens era construído, assim, né? Claro que utilizando elementos característicos de cada roteiro, mas parece até que eles beberam da mesma fonte para criar a relação entre os dois protagonistas. Uma coisa interessante que eu queria partilhar com vocês é que o dublador Yusuke Kobayashi, o dublador responsável, né, o ator de voz, né, porque eu aprendi isso agora, o seiyuu responsável por dublar o Kaname é o Yusuke Kobayashi, e ele também é responsável por dublar o Nao de Hoshiai no Sora, né, quem acompanhou a série de Hoshiai no Sora aqui no canal, ou o anime na temporada passada sabe de quem eu tô falando, e também é responsável por dublar o Tono de Yaritin Bichiban. Então fica aí essa curiosidade, né, a gente gosta sempre de fazer esses comparativos entre personagens que os seiyus dublam, então isso é bem legal. E agora falando um pouquinho do roteiro de Darwin's Game, então, eu me hypei principalmente por causa desse roteiro. Pra quem não sabe, eu adoro histórias de Battle Royale, eu fiquei super animado quando soube disso, e o roteiro até começa bem, a história até começa bem, a ideia é boa, né, tipo, o anime, quando eles se envolvem no jogo, eles não vão parar em outro mundo, mas eles não conseguem interagir com outras pessoas, cada um tem uma habilidade diferente que eles podem usar das melhores formas, então isso é uma ideia interessante também, né, porque existem diversos tipos de Seigirus, né, de habilidades, então isso é bem interessante. A questão é que esse roteiro todo, ele é todo furado. Por exemplo, eles não podem interagir com pessoas do mundo real, mesmo que eles não vão parar em outro mundo. Só que ele faz isso o tempo inteiro quando está sendo perseguido pelo Panda. As lutas aparentemente deveriam envolver apenas dois participantes, né? Só que o amigo dele acaba se envolvendo também. Daí tem tipo umas jogadas de sorte que acontecem do nada durante a luta deles que não me descem, que não caem bem. Tipo, apareceu um carro que atropela o Panda do nada. Tipo, não tinha forma mais podre de colocar isso no roteiro. Então esse tipo de coisa me decepcionou bastante, porque o roteiro era a coisa que eu mais esperava, né? Eu não crio grandes expectativas para cima de animação e produção, mas o roteiro eu esperava bastante coisa, porque a promessa era interessante, eu adoro Battle Royale, então saber que existe um Battle Royale, ele me anima. O desenvolvimento das personagens, ele é até interessante, né? Por exemplo, o Panda, ele é interessante no final quando ele vai acabar morrendo, que ele mostra meio que por que ele estava participando, porque a vida dele era um saco e era muito mais interessante participar do jogo. Tem o cara que abusa de poder, e tem a Shuka, né, que é uma moezinha ali muito bonitinha, que vem pra fazer o par romântico, só que ao mesmo tempo ajudar e proteger o Kaname. E o Kaname, ele é interessante porque ele é normal, ele não é inteligente demais ou burro demais, então tipo, nada se sobressai, fazendo com que ele lide de forma natural com essa situação. A gente tem período de negação, a gente tem curiosidade, ele vai atrás de saber o que está acontecendo, tem o medo, então ele é tratado de uma forma muito natural, e eu gosto disso, e eu acho que é um ponto forte, assim, a forma como o personagem é desenvolvido. Inclusive, tanto o desenvolvimento das personagens quanto do roteiro, ele pode ser aproveitado de uma forma bastante saudável ainda, porque o roteiro, como eu falei, esses diversos furos, eles não precisam ser deixados de lado, né? Eles podem ser utilizados na narrativa, ser utilizados no roteiro da série. Então eles podem usar uma investigação criminal no que aconteceu ali com o policial, que teoricamente não deveria se envolver. Eles podem desenvolver o relacionamento
desenvolvimento da Shuka e do Kaname de uma forma diferente, né, de Mirai Nikki, por exemplo. Eles podem transformar uma coisa saudável, se bem que eu acho que vai virar só uma motivação boba da menina pra ajudar ele, né, separado de querer criar família. Os personagens que venham a participar do jogo, eles podem abusar de singularidade, certo? Eles podem aproveitar muito do fato de que não apareceu muita coisa ainda pra gente, então eles podem aproveitar bastante do fato de que personagens bastante singulares e diferentes apareçam e participem do jogo, tentem matar o Kaname, e eu espero que eles aproveitem bastante dessa normalidade do Kaname, da personalidade dele, sabe? Que ele lide de forma natural com as coisas, usando um pouco de malandragem e esperteza para lidar com as situações. O que eu espero de verdade é que ele se dê ao trabalho de participar do jogo, já que ele é obrigado a fazer isso. Porque no primeiro episódio foi uma jogada de sorte ele ter matado o Panda. Fora isso, ele não matou ninguém, porque a Shuka também escolheu ficar do lado dele, escolheu ser serva dele. Só que, será que ele vai começar a virar um desses protagonistas que nunca quer matar ninguém? E daí, sei lá, a Shuka vai matar todo mundo por ele? Então, isso pode perder muito da personalidade adaptável da personagem, né? Porque o fato de tu ser uma pessoa normal acaba fazendo com que tu te adapte às situações. Então, seria interessante se ele se adaptasse à situação que eles estão vivendo e passasse a jogar quando necessário, no mínimo. E agora vamos falar sobre as coisas que são real problema aqui. Trilha sonora fraca, ela não chama atenção em momento algum, não aparece. Quando aparece, ela até bagunça um pouco a cena, ela não combina com a cena. A animação, ela vai de mediana pra ruim, não atrapalha a experiência. Sinceramente, não atrapalhou a minha experiência, eu consegui me divertir com o anime. O problema é a escolha de enquadramentos e as transições de cena. Essas são coisas problemáticas. Eles escolhem enquadramentos muito ruins que acabam fazendo com que a transição dos movimentos das personagens se perca nesse meio. Então parece que tu perdeu movimentos interessantes ou importantes e parece que as coisas acontecem de forma muito rápida. Além de que em alguns momentos o timing da narrativa ele não combina com a cena, com o roteiro, com o momento que eles estão criando. Que é, por exemplo, a cena da batalha, da luta da Shuka contra o Kaname, em que ele se movimenta em câmera lenta enquanto os correntes perseguem ele. Primeiro, isso dura muito tempo. Esses movimentos em câmera lenta, eles precisam ser usados apenas em momentos específicos para criar uma tensão no momento em que ele escapar de uma corrente ou alguma coisa assim, mas não. Essa perseguição em câmera lenta, ela dura muito tempo mesmo, e não combina em nada com a velocidade, né, e os momentos dos pensamentos dele. Gente, ele escreve uma bíblia enquanto ele tá correndo em câmera lenta na cabeça dele e não faz o menor sentido. Ele pensa muita coisa, sério. Ele pensa, analisa muita coisa enquanto ele tá ali correndo em câmera lenta. Então aquele momento estragou bastante a experiência da luta, porque o timing do roteiro, o timing da cena não combina em nada com o timing da animação, né? Então aquilo ali eu acho que foi o momento que me pegou mais assim, meu Deus, é sério isso? Tipo, não tá bom. Eu até lido com os outros problemas de transição de cena, eu acho, mas aquilo ali pra mim foi assim um dos momentos terríveis. Além do final, que eu acho que estragou bastante o roteiro, né, do que a gente viu até aqui, estragou bastante da minha experiência no primeiro momento do episódio. Aquele final, tipo, da menina acordar pelada na cama com ele não fez o menor sentido. Tipo, beleza, eles podem tentar desenvolver isso, mas eles podem desenvolver um pouquinho a Shuka. Eles não precisam simplesmente pegar a menina que era invicta até agora no jogo e que aparentemente tinha matado vários outros jogadores e colocar ela nessa posição tão inferior a um simples novato. Então, isso estragou um pouco da minha experiência, porque daí, tipo, eu acho que estragou o desenvolvimento da Shuka de muitas formas, mas vamos ver como eles vão aproveitar isso ainda, como eles vão levar isso pra frente, como eles vão desenvolver isso. Todos esses furos, essa bagunça no roteiro, eles ainda podem
podem consertar, né? Mas de forma geral, Darwin's Game me decepcionou bastante, principalmente pelo quesito de produção. Por exemplo, vamos analisar o Nexus, o estúdio responsável. Ele fez um trabalho muito bom com o Granbelm há 2 temporadas atrás, eu acho que foi. Ele fez um trabalho muito bom com o Granbelm e aqui ele fez essa bomba, né? Tanto com o quesito animação quanto o roteiro. Fica tudo muito furado, tudo bagunçado, e isso me deixou um tanto decepcionado, assim, porque eu tinha um hype muito grande. Pra quem me conhece sabe o quanto eu adoro Battle Royale, e é normal esse hype em Darwin's Game, porque alguns jogos como Fortnite, né, Free Fire, Cyber Hunter, essas coisas, esses jogos de Battle Royale, eles estão muito em alta, eles são muito populares, então é normal que esse tipo de história se torne popular também, mas eles não, eu acho que quando se fala de produção, né, de produção técnica, eles não souberam aproveitar o roteiro super furado, a animação mediana para ruim, os enquadramentos muito ruins e vários outros quesitos que eles perderam aí ao longo da produção de pelo menos esse primeiro episódio, né? Não é como se eu tivesse odiado todo o anime, muito pelo contrário, né? Eu me diverti bastante nesses 47 minutos, porque o anime ele ganhou um primeiro episódio estendido, né? Uma coisa que a gente tá vendo ser bem comum, né, ultimamente. Ele ganhou um primeiro episódio estendido de 47 minutos e eu me diverti bastante nesse tempo. Por quê? Por mais que tenham diversos problemas com a produção do anime, ele continua sendo um Battle Royale com uma premissa interessante, né, que me atrai. Esse tipo de história me atrai, infelizmente. Eu acho que é mais uma coisa particular do que o fato do anime ser bom ou não em si. Mas eu não acho que a gente possa esperar grande coisa dele, ou que ele vá surpreender de alguma forma em algum momento, porque o que parece pra gente aqui é que, por mais que ele siga uma vibe meio macabra, né, e dark, né, com muito sangue pra tudo que é lado, mortes de verdade, ele acaba sendo um shonen, porque ele é vendido como shonen e ele acaba sendo só um shonen de lutinha desses normal, dentro de um cenário bastante dark, com mortes reais, né? Vamos ver até onde vão essas mortes reais, porque de nada adianta eles mostrarem isso pra gente no começo, se daqui pra frente o nosso protagonista deixar todo mundo vivo. Eu vou continuar assistindo Darwin's Game até provavelmente o final, porque eu já vi coisa muito pior, né? Eu vou assistir Osama Game inteiro e me divertir assistindo, então eu acho que Darwin's Game não vai ser um problema pra mim, porque como eu disse, né, o conceito Battle Royale, ele me atrai, ele consegue me segurar sem precisar de muito mais coisa, então eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam desse primeiro episódio, se vocês vão continuar assistindo, e se vocês tiverem essas mesmas perspectivas que eu, né, desses problemas de produção que a série teve, deixa aqui nos comentários as suas opiniões sobre o primeiro episódio, pra gente continuar essa discussão. A minha opinião vocês já sabem, né, que por mais que eu vá assistir, eu achei ele bem qualquer coisa e fiquei até decepcionado porque o meu hype era muito grande. Deixa o like no vídeo se gostou, porque isso ajuda muito o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, caiu de paraquedas aí procurando análise de Osama Game, se inscreve no canal, tem todos os animes da nova temporada, todos não, mas tem muitos animes da nova temporada ainda pra gente continuar analisando, vídeo praticamente todo dia com essas análises, né, até a gente decidir os animes que vão ficar por aqui. Então se inscreve, ativa as notificações para receber os próximos vídeos, para ficar por dentro das análises. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutuno no Twitter e no Instagram, lá a gente interage de forma mais fácil, você tá sempre sabendo o que tá acontecendo e o que eu tô planejando fazer. Eu espero que tenha gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!